trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. E no episódio dessa semana eu vou falar com vocês sobre a Revolta da Armada. Um evento que ocorre nos primeiros anos da República. E a minha ideia aqui é falar um pouco das causas e consequências dessa revolta, ou melhor dizendo, das duas revoltas da Armada, para o Brasil republicano e, em especial, para os nossos dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, sem mais delongas, vamos passar para o nosso episódio. Como sabemos, e como já falei aqui em outro episódio, Deodoro assumiu como líder da República do Brasil após o golpe de 15 de novembro de 1889, ou a Proclamação da República, liderando um governo provisório. Governo esse que durou até 1891 como provisório, até a promulgação da nossa primeira Constituição Republicana. Essa foi promulgada no dia 24 de fevereiro e no dia 25, logo um dia depois, foram realizadas as primeiras eleições presidenciais. A eleição foi disputada entre Deodoro da Fonseca e Prudente Moraes. E, no caso, a primeira eleição ficou determinada que ocorreria de forma indireta. Ou seja, a população não votaria no candidato, e se elegeria um congresso para o Congresso eleger o presidente da República. E mais curioso é que naquela época não se votava na chapa presidente e vice. E sim, se votava para presidente e depois para vice. A eleição levou à presidência dois militares. Como presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, e como vice-presidente, outro marechal, no caso o Marechal Floriano Peixoto, o mesmo que dá nome à cidade de Florianópolis. Começava então um governo agora realmente constitucional e não mais provisório. Apesar de eleito, o presidente não contava com capacidade de articulação junto a deputados e senadores. Ele contava com um apoio político, mas não tinha uma grande força dentro do Congresso de negociação, que não é um papel dos militares. Os militares não estão acostumados com isso, e o Deodoro não estava acostumado. O Deodoro não entendia muito bem o jogo político. Na ausência da capacidade de negociação, em especial com os barões do café de São Paulo e Minas Gerais, Deodoro tomou uma drástica decisão logo no início de novembro, ou seja, não tinha nem um ano de mandato. Deodoro ordenou o fechamento do Congresso Nacional. Quando um presidente fecha o Congresso Nacional de uma forma inconstitucional, o nome disso é golpe. Ele estava exercendo um golpe, uma medida autoritária contra a República do Brasil. Em resposta à inconstitucional e autoritária medida, o almirante Custódio José de Melo liderou o que entrou para a história como a primeira revolta da Armada. Basicamente, vários navios de guerra do Brasil foram comandados pelas tropas leais ao almirante Custódio, leais à revolta, cercaram o Rio de Janeiro, no mar, ali em Copacabana, e ameaçaram bombardear a capital caso a situação não fosse resolvida. Havia apenas uma forma de evitar a situação, o derramamento de sangue e possivelmente uma guerra civil. Em 23 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca renunciou ao seu cargo de presidente da República. Ele que ficou cerca de 2 anos na presidência, tanto como provisório quanto como presidente constitucional eleito, saía do cargo. E aí vem a questão interessante. A Constituição deixava clara, no seu artigo 42, que, caso o presidente da República saísse do seu cargo antes de completar 2 anos de sua posse, antes de completar 2 anos de governo, uma nova eleição deveria ser convocada. Portanto, Floriano Peixoto deveria assumir de forma interina e comandar o país enquanto novas eleições eram realizadas.
Contudo, o Marechal argumentou que esse artigo só era válido para presidentes eleitos diretamente. Já que ele foi eleito indiretamente, esse artigo não era válido para ele. Na prática, um golpista saiu do poder para outro golpista entrar. É possível perceber, então, como desde o começo os militares mostravam o seu lado autoritário, o seu lado antidemocrático. A Constituição foi criada e no primeiro momento que ela é posta à prova, os militares a rasgam e a ignoram. Obviamente, haveria uma resposta. Em março de 1892, 13 generais assinaram um manifesto atacando, criticando o então presidente da República e clamando, exigindo novas eleições. Os 13 foram presos, com alguns sendo até mesmo enviados para Tabatinga, lá no Amazonas. Uma prática muito comum, de passagem, era que prisioneiros fossem enviados para espécies de colônias penais no interior da Amazônia. Esse primeiro ato, essa primeira rebeldia falhou, mas não foi a única. Em setembro de 1893, um ano depois, a Marinha novamente se revoltou. O almirante Custódio de Melo, o mesmo da primeira revolta da Armada, que havia sido ministro, inclusive, da Marinha e da Guerra, junto com Eduardo Van der Kock, ex-ministro da Marinha e, na época, senador, e Saldanha da Gama, almirante, lideraram uma nova revolta. Eles criticavam não apenas o autoritarismo do presidente, mas como o mesmo não valorizava a Marinha perante o Exército, as duas armas na época das Forças Armadas, acreditando que o Exército detinha muito mais prestígio junto ao presidente, parte inclusive pelo fato de que foram os militares do Exército que proclamaram a República, e também críticos ao fato de que o presidente não pacificou o país. O país continuava em revolta. Em 13 de setembro, 16 navios militares deram início a bombardeios a fortes lá em Niterói, no litoral de Niterói. Em resposta, a capital foi rapidamente transferida para Petrópolis, onde ficou por anos. Apesar do bombardeio, apesar do caos, os militares revoltosos não conseguiram uma vitória. Ao mesmo tempo, os militares nacionalistas, aqueles leais ao presidente da República, reagiram, melhor dizendo, mas não conseguiam impedir a revolta, mas não conseguiam vencer a revolta. A revolta, então, não vencia, nem era vencida. Dessa forma, os revoltosos tomaram uma decisão. Eles partiram para o sul do Brasil, onde o país enfrentava a Revolução Federalista. Sim, enquanto a Marinha se manifestava e se revoltava no Rio de Janeiro, no sul, forças leais ao federalismo e revoltadas pela destituição de governadores aliados de Deodoro por Floriano Peixoto, o que vai altamente contra o federalismo, se revoltavam. Por isso que eu falei que os militares eram críticos à não pacificação. O país estava um caos. Os almirantes tentaram uma aliança com os federalistas, mas nada foi firmado. E para o azar desses, Floriano não iria deixar barato, não iria aceitar uma revolta. O Estado, então, a República, compra novos navios de guerra. Essa frota navegou lá dos Estados Unidos, onde foi adquirido, até o Brasil. Uma tropa moderna, bem equipada, tripulada ou comandada por mercenários contratados. Sim, o governo usou mercenários para resolver a situação. Cercam a revolta e levam ao seu fim. Os militares da Marinha não tinham como reagir contra navios mais bem preparados e modernos. Com superioridade militar, Floriano Peixoto foi vitorioso. A revolta da Armada, a segunda revolta da Armada, foi derrotada. Vale destacar nesse episódio, portanto, duas questões interessantes. A primeira é o autoritarismo dos militares. Como eu falei, as primeiras decisões políticas em momentos de crise dos governos militares, dos dois primeiros presidentes, foram de atacar a democracia, foram de fechar o Congresso, de pegar em armas,
foram ações autoritárias. Ao mesmo tempo, o autoritarismo contra os estados. O federalismo deixava claro a autonomia dos estados. Os estados faziam, como fazem até os dias de hoje, parte do país, mas com suas autonomias devidamente estipuladas, como a autonomia ou o direito de eleger seus governadores. No momento que o presidente da República depõe um governador eleito, ele está rompendo com o federalismo, rompendo com a democracia e mostrando novamente as garras do autoritarismo. Historicamente, os militares no Brasil não estiveram do lado da democracia, e sim ao lado do autoritarismo e dos seus próprios interesses. Os militares interviram na política por diversas vezes, e apenas Henrique Teixeira Lott, no seu contragolpe, foi um momento no que os militares defenderam a democracia. Historicamente, os militares brasileiros estão muito mais interessados em defender seus próprios interesses do que defender a democracia no Brasil, do que defender a Constituição a qual prestaram juramento. A vitória de Floriano contra Marinha e, posteriormente, contra os federalistas levaram à consideração do seu governo e também da República no país, ao custo de muita violência. Apelidado de Marechal de Ferro devido à sua força e à sua violência, Floriano usou da força bruta para combater revoltas e estabilizar a República. Não foi o início republicano imaginado pelos idealizadores do golpe de 15 de novembro. Porém, o republicanismo se manteve vivo no país, passando por mais crises, intervenções, reformas, 2 ditaduras, até chegar nos dias de hoje. Uma democracia que pode ter seus problemas, pode ter seus defeitos, mas que deve ser preservada a todo custo, melhorada, sendo, de fato, um país de todos e todas. E um país no qual os militares batem continência para a Constituição e não interferem nas questões políticas. É preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu. Eu agradeço a todo mundo que estou depois de estar aqui. Convido você que nos escuta a nos seguir no Instagram, Twitter, Blue Sky e Facebook, nas páginas Mundo de História. Por meio delas, você ficará sabendo sempre que o episódio sair, atrasar ou alguns outros posts interessantes que devem ocorrer nas próximas semanas. Nosso Instagram, você encontra ainda o link do nosso Catarse, para você que tem interesse e condições nos financiar com um valor único ou um valor mensal, que ajuda a manter o podcast no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, familiares, colegas, parentes, qualquer um que você acha que pode gostar desse e de outros temas e entender um pouco mais sobre história. No mais, um grande abraço a todo mundo que pode estar aqui. Espero ter gostado, espero ter achado interessante. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.